Ah, é Vasco, é Vasco. Fala, Vasco! Vasco! Olha só, olha só. O Pirata é 99 te acerta com um olho só. Ei, Vasco! Mais 3 pontos, Thiagão, tamo junto, pô. O que é derrota? Eu não lembro. Nunca vão entender esse amor. Vasco da Gama pra sempre. Família, eu sei que gritar é só quando o Vasco ganha. Mas abaixa aí o volume. Deixa eu gritar rapidamente, por favor. Que saudade que eu tava de você, Vasco! Desculpa, família, mas é o que a galera tá brincando aí, cara. Fase ruim. Jogo num dia, no outro também. Fase boa, de 7 em 7. É isso, família. Ai, meu Deus do céu, cara, não sei se é o chocolate que eu comi, cookie, tô comendo bom. Eu tô com uma energia, eu tô feliz que hoje tem Vasco. Espero que o Vasco hoje possa coroar esse momento de adrenalina que eu estou aqui depois de comer um cookie. Com 3 pontos, mais tarde, 8h30, né? Começa a partida. Deixa eu baixar aqui. Ai. Vamos lá. Família, primeiro eu tenho que explicar, né? Poxa, Thiagão, esse aí, o primeiro, Felipe, levemente ali com vergonha, mas faz parte. É isso, comemorou. E o outro parceiro é o Alberto e seu filho, já ali cantando a música do Pirata, é isso mesmo. Mas, Thiagão, o que tem a ver, irmão? Tem muito 22, Lloyd Augusto. Família, é o seguinte, no último jogo, o Thiagão estava levemente feliz com o suco amarelo, e aí a galera lá do grupo de membros começou, e aí, Thiago, pô, hoje não vai ter as reações, pô, quem torce aí pro RB Bragantino? Aí eu falei, então manda a reação de vocês aí, pô! E aí o meu parceiro Felipe e o meu parceiro Alberto mandaram. Tamo junto, Felipe! Alberto, a galera lá do grupo de membros. E assim, família, eu achei bem legal destacar isso aí agora. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Acabei não colocando no dia seguinte da vitória, mas foi uma forma de homenagear a galera lá do grupo de membros, né? Que, poxa, participa legal, que tá sempre lá comentando e tudo mais, resenhando, e a galera que tá aqui também diariamente no canal Vasco em Família. Eu não sei da onde o meu xará vascaíno do Cerrado tira esse ranking aí, mas me colocaram o canal Vasco em Família na 7ª colocação. Eu falei assim, a galera lá do grupo de membros, que isso, hein, Thiagão? Pô, cara, que maneiro, não sei o quê. Poxa, família, aqui a gente tá na frente de canais que tem 130 mil, 110 mil, né, em questões de visualizações. Então, assim, meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigado, realmente estou muito feliz. A galera, quando manda mensagem, eu sempre falo assim, pô, eu fico até emocionado, sério mesmo, porque eu falo assim, cara, eu sou um torcedor como você, que peguei meu celular, comecei a gravar, então, quando a gente recebe esse carinho, as mensagens de apoio, continua o seu trabalho, Thiago, tu é muito massa. Cara, meu pai outro dia tava falando isso comigo, a galera da terceira idade, podemos dizer assim, né, ali com 70, 70 e poucos, comenta aqui, fala, caraca, Thiagão, gosto muito do seu trabalho. Então, assim, a gente tá conseguindo atingir, né, todas as idades com essa gritaria, que eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que não gosta do jeito de falar, de rir, e faz parte, não dá pra agradar todo mundo, mas, poxa, que marca, né, família? Tá aqui na 7ª colocação de todos os canais, né, que falam do Vasco, que honra. Muito obrigado, tá? Família vascaína, de coração mesmo. Tamo junto, vamos lá. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Você sabe que no nosso pré-jogo a gente traz aqui as reações, né, do time rival, dos torcedores. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui, claro, dos torcedores do São Paulo. E aí eu vou destacar um amigo que me reagiu lá outro dia, falando do Luciano. Ele tá bem preocupado com a partida de hoje. O Arnaldo, né, que brincou, mas depois ele... Não, exagerei. Trocar o Ryan pelo Luciano também, bem preocupado com essa partida. E eu tava vendo um corte do Lucas também, Lucas, que vai atuar hoje com a camisa do São Paulo, também falou um pouco dessa partida, então a gente vai reagir aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo muito importante, fazer aqui o nosso pré-jogo. E a gente vai destacar aqui algumas situações também, que o técnico do Botafogo, inclusive, já tá pensando no Vasco. Ele citou o Vasco do Fernando Diniz após o empate contra o Mirassol. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E se liga nessa arte aqui que a Golcase mandou, 70 off.
Várias promoções no site da Golcase. É agora, é a hora. Sua capinha personalizada pode sair por menos de R$ 25 se você levar duas. Tem a linha térmica, várias promoções, mochila, mala para viajar, linha pet, tem de tudo na Golcase. Chegou o momento, Go Black Friday. Utiliza o nosso cupom e dá aquela assistência. Tipo o Coutinho vai dar hoje para... vou no fácil. Hoje tem gol do Ryan, é claro. Então, família, eu vou deixar aqui o nosso QR Code. Vou deixar também o link no primeiro comentário fixado. Você comprando na Golcase vai estar ajudando demais o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu só queria destacar aqui essa matéria do GE. Foi ontem. Olha só. Diniz e o Vasco formam neste momento um casamento perfeito. Família, rapidamente, tá? É só aqui pra, de alguma forma, demonstrar a minha carência. Olha só. Não é um time perfeito. Pode não ganhar a Copa do Brasil. Pode não se classificar à Libertadores. Mas sonhar com ambos os objetivos é absolutamente possível e legítimo aos vascaínos. Casamento perfeito? Não conheço. Mas o de Diniz com o Vasco pode estar entre os inesquecíveis. Que dure muito. O treinador merece o Vasco muito mais. Ai, tem cada coisa que me arrepia, que eu fico emocionado. Eu tô muito carente realmente, família vascaína. Não quero nem pensar, né, o que vai acontecer com os vascaínos desse mundo de meu Deus ganhando a Copa do Brasil. Cara, vai ser um fenômeno. É a NASA que fala que vê isso aí? A terra tremendo, ninguém entendendo nada lá nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha. Ai, a gente vai vibrar, a gente vai comemorar. Mas assim, família, é isso, né? É claro que os dois objetivos nesse momento, eu acho que tem que trabalhar muito, não é fácil, mas é isso que eu venho falando com vocês aqui o tempo todo. Hoje, a gente pode sonhar tanto com a vaga na pré-Libertadores, né, pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que é mais acessível, e com o título da Copa do Brasil. E isso, assim, já é importante, sabe? Já é importante porque você começa a sonhar, sabe? Projetar o ano que vem, você, poxa, começa a entender que o time tá caminhando, você vê, né, o Pedrinho preocupado com estrutura, segurou o Ryan, conseguiu renovar com o Léo Jardim, hoje, né, fez uma boa janela e um treinador que encaixou o time. Então, assim, a gente sabe que, poxa, o futuro a Deus pertence, e com certeza vai vir em momentos complicados, mas a gente estava precisando de um caminho, né? Um caminho, e eu acho que nesse momento a gente tem, família. Vamos lá, eu queria destacar aqui com vocês também um ponto importante para o jogo de hoje, ó. Vasco pode voltar a vencer 5 seguidas pelo Brasileirão após 28 anos. Gosto disso aqui, gosto muito mesmo, porque o Vasco vai quebrar mais essa marca, então. Conseguiu ajudar lá o amigo do cabelo, cortou o cabelo, vai aparecer na Cazé TV, então a gente vai ganhar aí essa quinta partida, família. É só confiar no nosso time. Jogo difícil, mas o São Paulo é nosso freguês. Vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre... Na verdade, deixa eu destacar primeiro, família, essa fala do treinador do Botafogo. Depois eu vou pontuar isso aqui sobre o Paulinho, ó. Estilo de jogo do Vasco é parecido com o do Mirassol, diz Ancelotinho. Ele falou assim, ó, cada jogo temos que avaliar muitas coisas. É verdade que o Vasco joga de maneira parecida com o Mirassol, como ideia. Então temos que analisar bem o jogo de hoje e preparar bem o próximo jogo. Podemos ter algumas mudanças considerando como vamos preparar o próximo jogo, declarou Ancelotinho. Tá aí. Assim, família, há muito tempo que eu não vejo o Mirassol jogar. Mas o atacante deles lá, cara, eu esqueci o nome, ele até fez um gol na gente, né? Acho que foi o presente do Maurício Lemos na partida. Esqueci o nome dele, não sei o que, da Silva, da Costa, uma parada assim, né? E ele falou naquela resenha lá com o Duda Garbi, que o Vasco foi um dos times mais complicados que eles enfrentaram pela qualidade de passe, movimentação. Tinha momentos que eles achavam que a pressão ia surtir efeito e virava o pé e a coisa, né, acontecia. E olha que o Vasco nem estava encaixado, né, nessa época lá contra o Mirassol. Era muito mais o Diniz na pura essência de se preocupar somente com a bola e sem a bola ser aquele Deus nos acuda, que foi o que aconteceu, né? O Vasco até buscou o resultado, 2-2, com o gol do Verratti e o gol do Pumita, né? Gol do Pumita e gol do Verratti. E depois sofre o terceiro gol assim, uma bobeira, né, numa fubazada, o cara consegue atacar lá o espaço e aqui sozinho quase na pequena área, e o Vasco acabou perdendo para o Mirassol. Cara, a gente tem que focar nesse jogo de hoje, mas é um outro confronto bem acessível, né, pro Vasco. Botafogo tá de mal a pior,
Claro que tem jogadores que podem decidir numa bola parada, num drible, numa assistência. Tem jogadores para isso. Mas, assim, se a gente olhava pro Botafogo num passado recente, tem que jogar assim e tal, o Botafogo é favorito. Cara, o Vasco completo, hoje não. Hoje não. Mesmo jogando lá, na casa deles, no gramado sintético, perdão, que a gente sabe que tem toda essa dificuldade, é bem acessível ganhar do Botafogo pelo nosso momento, né, vários jogadores performando em alto nível e o Botafogo não tá bem, não tá jogando nada bem. Tem ali alguns desfalques, então assim, dá pra gente sonhar. Por isso que é bem importante, né, conseguir ganhar os 3 pontos hoje diante do São Paulo. Família, eu gostaria de começar a falar da partida agora, mas antes, deixa eu destacar essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos, que foi até bem cedo, no dia de ontem, né? A Super Vasco destacou aqui, ó, era 2h14, mas como ontem eu só gravei dois vídeos, e aí eu não destaquei isso aqui no nosso último vídeo, né? Acabei ali focando nos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas aconteceu uma mudança, né, na lista de relacionados. O Paulinho saiu, e eu não sei se é por algum incômodo, alguma coisa aconteceu com o Paulinho, ou é opção técnica, né? Porque aqui não fala. Só justifica isso, que o Paulinho saiu e o Ryan entrou na lista de relacionados. Cara, e a gente vem falando do Paulinho aqui, né, em alguns vídeos, né, nos bastidores da Vasco TV contra o RB Bragantino, a gente viu ali, né, o Verratti falando ali na roda, e o Paulinho, poxa, sei lá, cara, é difícil falar isso, né, mas é bem cabisbaixo, e nem acho que seja uma questão, né, com o Diniz, ou com o grupo, ou com o Vasco, né, é porque ele não joga, ele não tem, né, as oportunidades, e um cara que foi tão importante, né, em 2023, a gente tem que ter um respeito por ele também, mas a maneira que a coisa tá caminhando, difícil, né? Difícil, acho que o Paulinho não vai renovar com o Vasco, não. Triste, cara, fico bem triste mesmo. Família, vamos lá, agora sim, vamos focar no jogo, deixa eu trazer aqui as reações, né, dos jornalistas e torcedores do São Paulo para acrescentar aqui no nosso debate. Se liga só. Cara, eu tô preocupado com esse jogo domingo contra o Vasco. Jogo dificílimo. É bom o Crespo ele ter a estratégia correta, certeira. E não só ele ter a estratégia certeira, mas principalmente, né, os jogadores executarem dentro de campo. Jogo complicado contra uma equipe que tá voando. 4 vitórias seguidas, o Vasco tá jogando muito bem. Felipe Coutinho reencontrando um bom futebol. Ryan, principal revelação do futebol brasileiro essa temporada. Vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar um pouco a respeito dessa partida, que assim, sendo bem sincero, cara, papo reto. Não adianta nada. O São Paulo, ele perder pro Vasco domingo e resolver ganhar do Flamengo no meio de semana. Não adianta nada. Cara, se perder pro Vasco amanhã, a temporada acabou. Para alguns, a temporada já acabou. Para alguns torcedores são paulinos, a temporada já acabou no dia 25 de setembro, né? Se eu não me engano, foi o jogo da volta contra a LDU. Após aquela eliminação, acabou a temporada. Ainda mais da forma que foi, né? Perdendo os 2 jogos, não conseguindo fazer um gol sequer. Então, assim, para muitos, acabou ali. Mas eu ainda acho que existe uma temporada para o São Paulo. Eu ainda acho que existe sim. E tá atrelada a uma vaga numa pré-Libertadores, cara. E para acontecer isso, o São Paulo conseguir uma vaga numa pré-Libertadores, o São Paulo precisa ganhar do Vasco. E ainda contar com a possibilidade de um G8. Uma partida muito complicada, com um adversário que está num momento muito bom, com jogadores em uma ótima fase. A gente tem se preparado bem, né? A gente vai com um objetivo aí muito claro de conseguir fazer um bom jogo, de conseguir pontuar lá no Rio, né? E acho que a gente tem totais condições para isso. Então, uma disputa acirrada aí, né? Tenho certeza que vai ser assim até o final do campeonato, um adversário direto, né? Mas a gente tem que pensar jogo a jogo, pensar primeiro em fazer um bom jogo lá contra o Vasco, né, lutar bastante para conseguir os 3 pontos, que vai ser o nosso objetivo, né, pensar jogar jogo e no final da temporada ver se a gente consegue o nosso objetivo aí de classificar para a Libertadores. Ajuda bastante, a gente sabe o quanto é difícil ter uma semana cheia para trabalhar, para se preparar, para recuperar todo mundo, né, para o jogo, então a gente tem que usar muito bem isso e acredito que a gente fez muito bem. Então a gente chega aí preparado para esse jogo. Bom, a novidade, que é uma péssima, não é uma novidade, todo mundo já sabia, mas é uma notícia ruim para São Paulo, o Luciano não joga, está suspenso. A questão é a importância dele, é indiscutível, né? Ele tem sido o melhor jogador do time na temporada, artilheiro do time em todas as competições, tem feito gols e não só gols, né? Dado assistências, como fez contra o Bahia com o Bobadilha no segundo gol. Né? Bom, ele não estará em campo. E quem estará em campo no lugar dele, você acha? Aí acho que não tem, o São Paulo já não tem muita alternativa nessa reta final, né? Jogaram contra
o Bahia, Luciano e Lucas, foi bom, acho que o Lucas jogou melhor dessa vez, o Luciano jogou muito, e agora vinha sendo Luciano e Tapia, foi Lucas e Luciano, e agora é Lucas e Tapia. Lucas e Tapia foi muito mal em Mirassol, né? Foi a dupla que começou, mas muito mal. Mas o time inteiro foi muito mal também, não foram só os dois, né? E eu espero, sinceramente, que o Lucas venha confirmando essa evolução, mesmo que discreta, de partida a partida, que ele possa... O último já foi melhor, né? Exato. Que ele possa jogar melhor. Mas ele estava com o Luciano, ele que talvez combinem bem. Vamos ver. Mas também, se não for, ele vai ser o quê? O Ferreirinha? Quem que é a outra opção? Não dá. Os atacantes do São Paulo, os atacantes do São Paulo no banco agora são Rigoni e Ferreirinha, né? O São Paulo não tem nem o Dineno, que sofreu artroscopia. Então é isso, é Lucas e Tapia. Muito bem. Bom, e o Vasco, que tem no banco Fernando Diniz, eu estou olhando aqui, ele tem a melhor campanha ao lado de nada menos do que o Palmeiras e também o Mirassol nesse segundo turno do Brasileiro. 23 pontos em 11 jogos. 69,7% de aproveitamento. Incrível, né? Ele perde do Palmeiras no saldo de gols. Mas ele está na frente do Mirassol. Então, tecnicamente, ele é a segunda melhor campanha do retorno. Estamos falando do que ele está lutando contra o Palmeiras no retorno. O Palmeiras que está aí lutando para ser o campeão, né? Então, o timaço do Palmeiras dispensa maiores apresentações. Mas faz uma campanha espetacular no segundo turno. O Vasco do Fernando Diniz, que agora luta por uma vaga na Libertadores e já está na frente do São Paulo, inclusive. Né? Um baita do confronto direto, né? 42 pontos o Vasco em oitavo, 41 pontos o São Paulo em nono, né? Um ponto de diferença. E o Vasco costuma sofrer lá, né? Muito, né? Tomou um cacete no primeiro turno, né? Foi o jogo que derrubou o Zubeldia. Isso. 3-1 no Morumbi. E o Vasco vem nesse embalo. Os ingressos estavam esgotados há uma semana, em São Januário, que hoje tem uma capacidade um pouco superior a 20 mil pessoas, deve estar um inferno lá para jogar. E, além de tudo, ele está naquela fase, sabe, de repetir time e não ter problema nenhum. O Ryan, que é o melhor jogador, a sensação, ele ficou fora da última partida, e está recuperado, deve jogar, então ele deve barrar o Verratti, está sobrando ali, está sobrando. Está sobrando. O São Paulo está faltando. Característica dos times do Diniz, né? Machuca pouco e ele repete o time. Exatamente. O Coutinho está jogando todas, ninguém acreditava, está jogando todas. Outra característica do Diniz, né? Ele ressuscita veteranos, né? Exato. Fico pensando se o Diniz nesse time do São Paulo. Pois né? Caras mais veteranos. Isso mesmo. E o Tietchan está sendo titular com ele e tudo mais, então a zaga é nova, a zaga da janela de transferência, o time está encaixadinho, lateral direito da seleção brasileira está tudo, o Vasco tem tudo a favor. Né? Tá vale destacar que foi um time que gastou também, né? Na janela contratou e tudo mais, né? Sim. Mesmo com essas situações da SAF indefinidas, gastou bastante na janela de meio de ano. Tá aí, eu gostei desses cortes aí, porque dá pra gente entender muito bem, né, o contexto do jogo hoje, né, a importância desse jogo, na verdade. O primeiro corte ali, o torcedor colocando de uma maneira que eu entendo que, como instituição, jogadores, comissão técnica, vão entender também dessa forma. Perdendo pro Vasco hoje, fica quase impossível brigar por qualquer coisa no Campeonato Brasileiro, porque é um confronto direto. É um time que vai abrir mais pontos de você, e aí o Botafogo já tá distante. O Fluminense também a gente torce, claro, para perder hoje, mas também tem a possibilidade de aumentar essa distância em relação ao São Paulo. Então a gente tem que entender a maneira que o São Paulo vai se comportar no dia de hoje, né? Com muita vontade, com muito empenho, você pode ter certeza disso. E eu espero que o Vasco possa entrar nessa mesma rotação, porque além da importância do jogo para o Campeonato Brasileiro, é esse tipo de jogo que a gente precisa também visando a Copa do Brasil. Em relação ao que o Lucas falou ali, falou muito bem, né? O Vasco vive um momento interessante, jogadores se destacando. O São Paulo teve esse período para trabalhar assim, como o Vasco, então eu entendo que vai ser um jogo, né, em relação a essa condição física de bastante intensidade. E ali eu pego o gancho do Arnaldo. A gente vem brincando muito aqui com o Arnaldo nesses últimos meses, né? Até depois daquela declaração dele em relação ao Ryan e Luciano, falando de uma maneira que o vascaíno tá apaixonado, tá amando essa possibilidade do Luciano vestir a camisa do Vasco no ano que vem. É assim, não é o caso, né? Não é o caso de forma nenhuma. Mas assim, a resenha dele, né, vai no caminho ali do Lucas, bom momento, trabalho do Diniz, a gente tem que realmente destacar. E ele também tocou no ponto ali das lesões, né?
cara, felizmente o Vasco não vem perdendo nenhum jogador. O Ryan foi poupado, né? Ainda bem, e agora tá de volta para essa partida aí contra o São Paulo. Assim, família, é assim, eu entendo que é complicado, né? Torcedor, ele sempre busca alguma maneira, dependendo do resultado, de desabafar. E aí isso pode acontecer no dia de hoje? Pode. Muita gente pode chegar aqui e falar, tá vendo aí, confiante, não sei o quê, você fala merda, né? Mas se você pegar o discurso dos torcedores do São Paulo, vai no mesmo caminho que o meu. No mesmo caminho. Você entende? Favorito hoje é o Vasco. É o Vasco. Favorito pra ganhar é o Vasco. Ah, sempre o favorito ganha? Não. Mas hoje o Vasco é favorito. O Vasco joga mais bola, o Vasco tá mais preparado, o São Paulo tá cheio de desfalques. Quando eu falo cheio de desfalques, né? Tem 2, eu acho. Fora os lesionados, Oscar, o Cagliari, que tá há muito tempo. Mas o Luciano é o principal jogador deles. Ele tá fora dessa partida. Então, o Vasco é muito favorito para esse confronto. Mas, claro, é um jogo que a gente tem que estar atento o tempo todo, né? Principalmente em relação a essa questão dos 3 zagueiros, que o Vasco sofreu muito contra o Vitória. E aí eu vou finalizar aqui, família, pontuando a provável escalação do São Paulo. Tá aí Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Mailton, corre bem. Pablo Maia, Bobadilha e Marco Antônio. 3 volantes aqui. Claro que o Pablo Maia é mais pitbull, né? O Bobadilha já é aquele cara que encosta na frente e tem alguns gols na temporada. Vira e mexe, eu vejo aí. Bobadilha marcou, não sei o quê. E o Marco Antônio me parece que é o jogador mais lúcido, né, desse meio campo aí do São Paulo. Eu vejo muito torcedor do São Paulo elogiando esse jogador e deve jogar um pouco mais à frente, né? O Mailton é ala, o Enzo Dias ala pelo lado esquerdo e no comando de ataque Lucas e Tapia. Família, o Tapia é brigador. Cara, o Tapia, sabe quem ele me lembra? O Herrera, mano. Lembra do Herrera, que jogou no Botafogo, que passou pelo Vasco, perdeu um gol absurdo, que né, ele demora uma eternidade de chuta no travessão, lembra? Me lembra muito esse jogador, que assim, ele tem ali uma força, ele é um cara voluntarioso, mas é limitado, né, tecnicamente. Então ele me lembra o Herrera. O Lucas sempre foi um jogador que, cara, é difícil de marcar, né? Porque ele gosta de vir buscar essa bola aqui atrás, ele faz o giro e aí ele vem ganhando espaço, ele vem arrancando, é difícil de parar. Mas é um Lucas com uma certa idade e é um Lucas que tá voltando agora. Se eu não me engano, sei lá, 3ª, 4ª partida, né? Que ele vem atuando, e nem sei se todas como titular, mas é o Lucas, é bom jogador, é um jogador que tem, né, qualidade, é diferente, não como o Felipe Coutinho, mas é diferente, né, dentro aqui do futebol brasileiro, então é um outro jogador pra gente tá de olho, família. E o nosso time, vamos lá, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, é isso. E aqui é o meu ponto em relação a questão dos 3 zagueiros que o Vasco sofreu contra o Vitória. O Vasco, sim, no segundo tempo, chegou a ceder espaços, o Vitória teve sim algumas oportunidades, mas a partir do momento que o Andrés Gomes entrou e o Vasco teve esse ataque de mais mobilidade, o Vitória teve muita dificuldade de segurar a gente, né? Claro, eu entendo que o São Paulo tem jogadores melhores, a defesa é melhor e tudo mais, mas eu gosto dessa questão aqui, dessa possibilidade de ter um time mais móvel na frente em relação ao time que iniciou contra o Vitória e teve muita dificuldade ali com os 3 zagueiros, né? Então eu quero ver como é que o Vasco vai se comportar em relação a isso, mas com o Ryan. Cuidado, hein? Mas com o Ryan, com o Andrés Gomes, né? Um ataque de mais. Com 2 jogadores de mais mobilidade. O Andrés Gomes pelo lado direito e o Ryan pelo centro do campo. Ele vem buscar o jogo, e aí ele tira, né, o zagueiro vem acompanhar ele, e aí pode ser o momento que o Andrés Gomes aproveita esse espaço. O PH também deve atacar bastante o espaço aqui. Eu tô muito confiante, família, tô muito confiante na vitória de hoje, porque já sofri tanto, né, de falar, não, então assim, eu vou deixar a confiança falar mais alto e espero, né, que o Vasco possa garantir os 3 pontos hoje.